Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Essa semana eu vi o jogo do PSG. Alguém viu? Virou aos 45 do segundo tempo. E estava já todo mundo zoando o Neymar, porque ele entrou em campo com aquele fone de ouvido, com o óculos dele, cheio de estilo. 45 do segundo tempo, já era. A internet era só zoação. Mas eu quero te dizer uma frase: de virada é mais gostoso. Amém? Eu não sei como está a tua vida até aqui, mas eu quero te dizer, o jogo não acabou. Pode parecer que não tem jeito, pode todo mundo já estar falando, cadê Deus na sua vida? Olha o que está acontecendo na sua história. A grande questão é, o jogo não acabou. O jogo não acabou. E eu achei muito interessante aquela situação ali com o Neymar. Esses dias a gente tem voltado gradativamente com os aconselhamentos, e eu tenho visto em cada aconselhamento as pessoas expressarem a sua angústia, a sua ansiedade, as suas aflições diante desses momentos de incertezas. E a sensação que eu tenho quando eu termino o aconselhamento é que tudo que a pessoa queria ouvir é diferente do que eu tenho para falar. Se alguém chega para mim e fala assim: ah, bom, eu senti a sua ausência, Roberto. Existe uma graça nessa noite sobre a sua vida. Sabia? Hoje, quando erraram ali a agenda e você entrou naquela hora, a gente estava falando, eu e a Leila, que precisão que você teve para discernir, né? E eu creio que o Senhor está te fazendo isso, crescer de graça em graça, discernir as coisas, até de maneira imperceptível para você. Então, por favor, não pare de ministrar. E quando um pai de família chega para você e fala assim: eu não tenho dinheiro nem para pagar a conta de luz, e você fala assim: vamos orar, Deus tem o controle. É como se ele murchasse na hora e falasse assim: eu queria que você me falasse, Deus tem uma porta de emprego. Eu queria que você me falasse: olha, meu filho, eu tenho uma oportunidade de trabalho para você com um ótimo salário. Sabe, porque as pessoas, elas acham que o consolo vem da solução da sua aflição. Você está entendendo? Sabe quando uma mulher chega diante de mim e da Leila para se aconselhar e começa a contar a aberração que sofre na sua vida familiar como esposa, a opressão que sofre do próprio marido, e daí você fala assim: vamos orar, irmã, vamos orar para que o Senhor possa produzir uma mudança nessa história. É como se de repente ela baixasse a cabeça, porque ela gostaria de ouvir uma resposta imediata, do tipo assim: olha, eis que te digo, nessa hora o Senhor está tocando aquele vaso, e você vai chegar lá, ele é outra pessoa. Porque nós queremos a resposta imediata às nossas aflições. A gente acha que é isso que vai nos trazer consolo. Quantos aqui têm sofrido, angustiado por situações que perduram e não se resolvem rápido? Só eu? Você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Existem situações na nossa vida que elas não estão na nossa mão, o poder de solução. E todas as vezes que você chega diante de uma situação onde o poder de solução não está na tua mão, Deus está te dizendo algo. Sabe quando no Evangelho de João, ele vai sendo redigido por João de uma maneira profética, contando diferentes histórias, desde o casamento onde se acabou o vinho, ao cego que se encontra com Jesus depois de nunca ter conseguido ver, mas tudo vai crescendo de uma forma gradativa até chegar em Lázaro.
Lázaro é a expressão do vinho que acabou. Lázaro é a expressão do cego que não consegue ver. Lázaro é a realidade que Deus é glorificado no fim das coisas e não no meio delas. Porque Jesus sabia que seu amigo estava doente, mas ele esperou que ele morresse, porque ele precisava ser glorificado, e a glorificação é algo que só acontece através da ressurreição. Deus nunca vai chegar atrasado na tua vida. O problema é que o alvo dele é diferente do teu. Enquanto Deus quer ser glorificado através da ressurreição em sua vida, muitas vezes nós estamos só com o alvo na solução dos nossos problemas. E a gente cria dentro da nossa cabeça uma expectativa errônea, que a solução de um problema traz consolo. Irmãos, eu tenho mais de 20 anos de ministério. Ao longo desses anos, o que eu mais vi foram pessoas que chegaram até mim, apresentaram um problema, e ao longo das suas histórias, os seus problemas foram resolvidos, mas a mesma insatisfação continua, porque os problemas mudam. Você acha assim, se resolver isso, daí tudo fica beleza, daí Deus resolve isso, mas surge um outro problema, porque a palavra é clara: no mundo vocês terão aflições. A palavra não fala você terá uma aflição, e quando ela se resolver, tudo vai ficar bem. Poderíamos trazer a palavra aflição para o singular, né? Melhoraria muito. Você encontra a sua aflição, você fala assim, é essa só. Daí o dia que resolver, agora começamos o tempo de mar de rosas. Mas não é isso que a Bíblia fala. No mundo vocês terão aflições. Olha para quem está do teu lado e fala assim, é plural, meu irmão. Não vai ser uma nem duas. E daí a gente fica de aflição em aflição com a expectativa que a gente vai sentir paz e vai ser consolado com a solução de uma aflição. E é o que eu costumo ver pessoas eternamente angustiadas, constantemente reclamando da vida. Não estou falando de gente nova na fé, estou falando de ministros. Estou falando de pessoas que têm 10, 15 anos de conversão, e você sempre vê a pessoa clamando por consolação. Será que você se identifica com o que eu estou falando? Será que você sabe o que eu estou falando? Será que nunca você sentiu essa angústia por uma solução de algo? Eu já senti, eu não estou falando isso só de uma forma pejorativa. Quantas vezes eu olhei para a minha vida, orando ao Senhor, falou, Senhor, por favor, resolve isso, como se isso fosse mudar toda a história. E o Senhor fala assim, isso é só uma situação, bora tocar o barco, na hora certa eu resolvo, mas Senhor, isso me angustia, isso não é o maior problema. Vamos, meu filho, vamos, não para nisso não, bola para frente. E quantos de nós estamos parados, esperando o consolo de uma aflição? Sabe, enquanto nós continuarmos buscando consolo através da resposta às nossas expectativas naturais, nós vamos continuar frustrados. E a gente vê algo interessante, quando nós começamos a entender com clareza o que é a realidade do novo pacto, na nova aliança, e a diferença para o antigo pacto, a gente vê que o antigo pacto é marcado por histórias, que o consolo é sempre uma expectativa futura. É muito interessante você entender isso, e eu quero que você preste atenção e me acompanhe nessa noite, porque eu quero, e eu entendo que esse é o desejo do Senhor para essa noite, que você saia daqui experimentando uma consolação inexplicável. Barnabé foi chamado de filho da consolação. Eu quero que nessa noite Barnabés possam nascer desse lugar, que você saia pelas ruas e fale assim, essa pessoa foi consolada pelo Senhor. Toda a história do antigo pacto é baseada em homens que esperavam um consolo. Quando eu vejo a história de Noé, é muito interessante porque Gênesis 5, 28 e 29, se você quiser acompanhar, diz assim, viveu Lameque 182 anos. É mais ou menos o que eu pretendo viver também. E gerou um filho. Mas só que ele não chamou de Caio, ele chamou esse filho de Noé. Dizendo,
este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Na verdade, essa palavra que eu li para você, consolar, no original, ela não significa consolar. E as traduções são muito importantes, porque você vai entender nessa noite o que significa consolo. Essa palavra de Gênesis, quando Lameque, preste atenção nessa história, Lameque era um cara que vinha enfrentando muitos desafios, trabalho duro, e de repente ele tem um filho, e ele dá o nome desse filho de descanso. Noé significava, não era consolo, era descanso. E ele tinha uma expectativa, como muitos de vocês, eu não vou me incluir nessa, como muitos de vocês, que uma situação pudesse trazer alívio para todo o fardo que se carregava. Então ele põe o nome no seu filho, porque o filho dele era a expectativa dessa mudança. Ele põe o nome do filho de descanso, que era Noé. E aqui tem uma linguagem profética, porque Noé apontava para Cristo. Noé apontava para uma solução definitiva e futura. E todo o antigo pacto é assim, irmãos. Homens que viviam com a expectativa de um consolo que viria de um Messias. Você está aqui comigo? Você está entendendo isso? Eles experimentavam situações, eles experimentavam vitórias em batalhas, eles viam promessas sendo alcançadas, mas eles não eram plenos nessa consolação. Como muitos de nós não somos plenos na vida, porque nós não nos sentimos consolados. Sempre tem um probleminha de estimação para a gente estar reclamando, ou para estar insatisfeito. Olha o que diz o Salmo 119, ele é praticamente o texto áureo da explicação do que era consolo no Antigo Pacto. Salmo 119, 81 e 82 diz assim, olha: desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem, entre mentes dizia, quando tu me consolarás? Você consegue entender o clamor do salmista? Desfalece a minha alma, perguntando ao Senhor, quando o Senhor me consolará? Esse é o clamor do Antigo Pacto. Esse era o clamor de Lameque. Esperava um consolo que viria da promessa de um Messias, que viria para libertar um povo das suas aflições, das suas angústias, das suas tribulações, não de uma, de todas. Tanto que ele falou, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sou capaz de consolar todas as tuas aflições. Existe somente uma maneira onde todas as aflições são consoladas. E quando Cristo se manifesta na terra, Ele inaugura então essa nova estação. Repita comigo, tempo de consolação. Está começando aqui depois da pandemia, no Brasil. Foi inaugurado 2000 anos atrás. Quando Jesus pisou nessa terra, Ele estava inaugurando um tempo de consolação. Mas muitas vezes aquilo que Ele inaugurou, parece que Ele precisa fazer uma reinauguração, sabe aquela sob nova direção? Ele precisa mudar a fachada, Ele precisa nos lembrar de novo, quem tem o controle, quem tomou o controle, quem é poderoso para produzir consolo. E é demais, porque Ele inaugura o seu ministério, Ele começa o seu ministério, e quando Ele vai ao templo, diante dos fariseus, diante dos escribas, diante daqueles que tinham muitas teologias, mas pouca consolação para o povo, a palavra deles não trazia consolo. Nós estamos vivendo dias onde a teologia, ela não produz mais consolo. Os pastores estão virando coaching, eles querem o evangelho do sucesso. O evangelho do sucesso produz uma frustração enorme, porque passa um tempo, você vê que não funciona, e daí é um monte de pessoas que estão chateadas com a igreja. Não, você não está chateado com a igreja, você está chateado com a mensagem errada que você recebeu. A igreja continua imaculada,
E ele chega diante do templo, lá em Lucas 4:17. E sabe o que ele lê no templo? Ele lê o livro do profeta Isaías. Ele lê o profeta messiânico. Ele lê o cara que anunciava consolação. Isaías foi o cara que mais falou: olha, virá consolo para Israel. E daí ele vai ao templo e lê esse texto e fala assim: essa palavra se cumpriu hoje. O filho da consolação está diante de vocês. Que coisa, quem falou que lindo? Que lindo, né, Zelinda? Nós que somos sensíveis, uma palavra dessa mexe com a gente por dentro, né? Depois a gente vai orar impartindo essa sensibilidade. Isaías 61, isso eu queria que você abrisse comigo. Isaías 61, versículos 1 e 2. Não, mas olha que lindo esse texto. Eu vou ler Isaías, porque quando você lê Lucas, Jesus só repetiu esse texto. Só que entenda, esse texto foi escrito 600 a 800 anos antes de Jesus chegar. Irmão, você está entendendo? Uma palavra profética esperou 600 anos para se cumprir. Isaías falando: está vindo consolo. O que as pessoas pensavam? Ai, vai chegar dinheiro na minha conta. Ai, vai resolver o problema amanhã. Agora o meu marido se converte. Cara, esperava 600 anos. Daí depois de 600 anos, Jesus vai ao templo, lê a palavra de 600 anos anterior de Isaías e fala assim: agora se cumpriu. Isaías não estava nem para lá para saber que cumpriu. Ele pode ter morrido ouvindo as pessoas falar: mas que profeta é esse que nada do que ele fala se cumpre? Não tem problema as pessoas falarem. O problema é o que Jesus fala daquilo que você fala. E Jesus falou: agora se cumpriu o que Isaías disse. Sabe por quê? Porque Jesus se move na eternidade. Ele não está preso a 666 anos. E daí Jesus vai ao templo e diz a palavra que deram o rolo para ele aberto nesse texto, e ele começa a ler. Olha só o que ele lê: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Ele me enviou a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Quando eu li isso sozinho, quando Deus foi falando, Deus foi construindo essa mensagem, e eu falo para Leila, quando Deus fala comigo da forma como Ele falou hoje, é muito difícil ministrar. Eu falei para ela, e eu comecei falando do Neymar, agora que eu lembrei, minha cabeça está assim, tá? Vocês me perdoam, a gente vai tentar conectar as coisas, mas eu lembrei por que eu falei do Neymar. Porque ele entrou em campo com aquele fonezinho de ouvido, ele não estava ouvindo nada do que a torcida, ele pôs uma musiquinha ali, provavelmente ele estava ouvindo um pagode, eu já não ouviria pagode, mas eu falei para a Leila: sabe o que eu estou com vontade de fazer quando eu vier pregar? Pôr um foninho, quando chega na parte dos avisos dessas coisas, eu ponho o foninho, porque eu fico desesperado para falar o que o Senhor me deu. Às vezes parece que é ansiedade, às vezes parece que o cara é bravo, mas não é. A palavra, ela vai produzindo algo dentro de mim, que se eu não falar, parece que vai explodir aqui dentro. E Deus começou a falar comigo essa tarde, e que desespero que é chegar aqui e esperar todo momento de falar isso, porque eu sei que eu estou ministrando ao teu espírito. Tem gente que não me entende, mas o teu espírito recebe. Eu sei que a palavra hoje ela não fica retida nesse ambiente. Tem gente lá no Japão assistindo isso, tem gente em Portugal, na Argentina, nos Estados Unidos assistindo essa mensagem. Eu sei o que o Espírito Santo quer produzir nessa noite. E é como se eu não quisesse ouvir nenhuma outra voz que pudesse me fazer perder alguma coisa. E quando eu ouvi isso do Senhor, o Senhor falou assim: a resposta
que por mais de 4.000 anos, todos aqueles heróis da fé esperavam. Jesus proclama no templo e fala: se cumpriu, eu vim trazer consolo aos tristes. Quantos estão tristes aqui? Quantos passaram por dias de angústia? Ninguém. Irmão, vocês estão muito acima da média. Ou você não está querendo levantar a mão, ou quando eu pergunto, fala: não vou responder para esse cara chato. Mas a verdade é que os últimos dias não foram fáceis. Se você está rachando de rir em meio à pandemia, você é um caso raro. Eu oro por você depois do mesmo jeito. A verdade é que eu tenho visto muita gente triste. E Jesus fala assim: eu vim trazer consolo aos que estão tristes. Essa era a mesma realidade dos dias que Jesus viveu sobre a terra. O povo judeu era oprimido pelos romanos. Eles eram massacrados e eles aguardavam o consolo de suas angústias e tristezas. E Jesus chega e fala isso. Agora, você imagina, para aqueles caras que ansiavam, que aguardavam o consolo, se deparam com Jesus, Jesus fala: eu sou o consolo. Daí de repente, depois de 3 anos caminhando junto, e eles sempre na expectativa, mesmo estando com Jesus, que esse consolo fosse natural. Vai chegar uma hora, Jesus vai dar um pau nos romanos e a gente vai dominar. Mas daí Jesus fala assim: ó, gente, já estou 3 anos aqui com vocês, está tudo muito bem. Não vou seguir nessa frase, é da banda da Blitz, é muito antiga, e ela não acaba bem, mas vamos lá. Ele falou assim: ó, está tudo bem, está tudo bom, mas realmente, a verdade é que eu vou para a cruz, eu vou morrer. Daí os caras que estavam assim: não, calma aí. Desde Isaías, 600 anos profetizando sobre esse tempo, agora que a gente te encontra, você vai morrer. Você imagina a cara, você imagina o semblante, você imagina o sentimento de frustração, de quando chega o consolo, a expectativa deles ainda era natural, como a maioria de nós, e de repente, sem o desfecho, sem entender, ele fala: eu vou morrer. Ele fala assim: cara, não aconteceu nada, a nossa vida não mudou, a gente está sendo perseguido, nada deu certo. E nesse momento, quando eles reagem dessa forma, Jesus dá uma palavra a eles. E eu queria deixar o próprio Jesus falar conosco nessa noite. João 14:16. Ele fala assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vai dar para vocês outro. Por que ele fala: vou trazer outro Consolador? Porque Ele foi quem pela primeira vez manifestou de fato consolo sobre a face da terra. E daí Ele fala assim: olha, não fiquem preocupados, eu estou indo, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vai mandar outro Consolador, da mesma natureza, da mesma estirpe, da mesma espécie, para que fique com vocês para sempre. Eu acho que todo mundo tinha que dar um aleluia igual ao do Tiago. Eu acho que nem todos têm nosso timbre de voz, Thiago, para falar esse aleluia. Mas essa palavra merecia isso. Jesus está prometendo aqui, o quê? Consolo eterno. Olha, eu vou pedir ao Pai, e Ele vai mandar para vocês um outro Consolador do mesmo tipo que eu. Quando Ele fala outro, é isso, na mesma espécie, na mesma natureza. Só que diferente do que eu que estou voltando, esse aqui vai ficar com vocês para sempre. Vocês vão ser eternamente consolados. Aleluia em partes, porque se Ele fez essa promessa e Ele não mente, por que será que nós não nos sentimos consolados em meio às nossas aflições? Boa essa pergunta. Repita comigo se você tiver coragem, porque muitos de nós não conhecemos o Espírito Santo. Se eu não conheço o Espírito Santo, eu não conheço o Consolador. A palavra Consolador que Jesus usa para se referir ao Espírito é a palavra Parácletos. Parácletos, se você for pegar a tradução da palavra Parácletos, ela significa chamado a estar junto. Aquele que defende a causa de quem não tem quem defenda.
aquele que vai diante de um juiz. Irmãos, vocês não têm noção o que é para mim falar isso nessa noite. Você consegue entender, Zelinda? Alguém que fica sem ninguém para te defender, e daí Deus te fala assim: você tem um paráclito. Você tem alguém que pode ir diante do juiz para defender você. Você nunca vai estar sozinho, porque o paráclito não foi enfiado para alguns dias, ele vai estar com você para sempre. E a palavra paráclito é a função de um advogado, como se fosse, como que chama, cadê os meus advogados? Eu, Robinho, a Vanessa, quando o cara não tem grana para contratar um advogado, a procuradoria defensoria pública, o paráclito é mais ou menos isso. A defensoria pública estabelece alguém e fala assim: não, e não é alguém, é o melhor, que vai diante do juiz para te defender. Jesus está falando isso assim: olha, eu estou indo, mas eu vou mandar alguém. Pensa num advogado top, o melhor, e ele vai estar com você todos os dias para te defender de toda acusação. Ele vai estar com você para que todas as vezes que você se sentir triste, angustiado ou aflito, ele te convença que você não está só. Porque ao invés de você ficar depositando a tua expectativa em soluções naturais, ele vai ser a voz que te consola. Paráclito também significa intercessor. Teve dias ao longo dos últimos meses que eu comecei a ligar para um monte de gente. Falei: cara, ora por mim, fulano de tal, ora por mim, ora por essa situação. E daí o Senhor falou assim: calma, você está muito angustiado. Todos esses teus irmãos, importante que eles orem por você, mas você se lembre que você tem um intercessor. Sabe por quê? Porque pode ser que tenham vezes que você se sinta só. Eu tenho hoje um monte de gente que eu tenho a possibilidade de ligar, mas e se você muitas vezes se sente sozinho? Você está chegando aqui hoje e fala assim: pastor, mas eu não tenho tanta gente que eu conheço para orar por mim. Você tem o melhor intercessor, e você precisa aprender a se relacionar com ele. Paráclito também significa conselheiro, e paráclito também significa ajudador, da mesma raiz da palavra ajudadora idônea. Ou seja, um homem que encontra uma mulher encontrou um tesouro. Por que a Bíblia diz isso? Porque a mulher é a própria representação, é a figura do Espírito que nos aconselha. Muitos homens que não ouvem as suas esposas, muitas vezes estão deixando de ouvir a Deus. Estou falando aqui de mulher sábia, tá? Não estou falando da mulher goteira, estou falando da sábia, né? Porque senão as goteiras viram para o marido: está vendo? Está vendo, você não me ouve? Não, mas tem que ouvir aquelas que falam a partir do Espírito. Mas que coisa maravilhosa, irmãos. Noé, Moisés, Davi, Samuel, nenhum desses homens conseguiram desfrutar dessa realidade que está disponível para nós. Um consolo eterno que habita em nós. Não tem mais a ver com ser consolado na solução do problema. Não tem mais a ver com ser consolado o dia que a sua situação e a sua realidade financeira mudar. Que a pessoa que te maltrata te pedir perdão. Não está mais ligado a um fato. Está ligado a uma vida que você porta. E ela é naturalmente a manifestação de paz e consolação. Por isso que inexplicavelmente você se sente consolado no meio do caos. Eu não estou falando de uma historinha que eu ouvi, estou falando de algo que eu tenho vivido. Eu não posso buscar consolo em solução se o consolo é uma pessoa. Se consolador se chama Paráclito, é o próprio Espírito Santo. Como buscar essa expressão do Consolador nas realizações ou em coisas? Sabe quando você se afunda numa carreira e fala assim: não, porque quando eu alcançar tal posto eu vou me realizar.
A realização não está na conquista, a realização está na descoberta dessa vida que pode governar você em todas as circunstâncias. E sabe o que acontece quando nós confundimos o consolo que vem do Espírito que habita em nós com o consolo que se manifesta em realizações pessoais e financeiras? Alguém sabe? Jesus olha, põe a mão na cabeça e fala para você assim: ai, tipo assim, cara, você se deu mal. Porque se o Espírito Santo é uma pessoa, o consolo é essa própria pessoa, e você está buscando consolo em outra coisa, você encontrou um substituto de Cristo. E quando você encontra um substituto para Cristo, você preenche um lugar que antes era vazio, agora já está preenchido. Muitas vezes, quando nós buscamos consolo nessas coisas, nós fechamos a porta para que o Espírito Santo possa adentrar a realidade das nossas aflições. O que você está falando tem respaldo bíblico, apóstolo. Lucas capítulo 6, versículo 24. Ai de vós, ricos, porque vocês já têm a vossa consolação. Sabe qual é a palavra consolação usada por Lucas nesse texto? Paracleses. A palavra usada por Lucas é paracleses. Você conhece alguma palavra parecida com paracleses? Alguém conhece? Você acabou de ouvir, pelo amor de Deus, responde para mim. Paráclito. O que é paracleses? É a manifestação do Paráclito. O que Jesus está falando? Se você busca nas riquezas aquilo que só o Espírito Santo pode te dar, você já está consolado. Sua vida, ai de vós, que está encontrando na riqueza o consolo que só o Espírito pode te dar. Ai de vós, que pensam que nas coisas terrenas você pode ter consolo, sendo que eu criei todas as coisas e eu decidi que o único consolo vem do Espírito. Ai de vós, que fazem da igreja o lugar do seu sucesso pessoal, que fazem do púlpito o lugar da sua fama. Ai de vós. Que sério é isso? Aqueles que colocam nas finanças sua segurança, fazem das finanças o seu próprio Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores, e a única figura que se assemelha ao senhorio de Cristo é o dinheiro, o amor ao dinheiro. Como diria minha amiga pastora Zelinda, o mamão, né, Zelinda? Vamos ler 1 Timóteo 6,17. 1 Timóteo 6,17. Nosso Deus, o tempo está voando. Caramba, vamos lá. 1 Timóteo 6,17. Hoje, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Bom, se o nosso consolo está no Senhor, se nós já entendemos que nós não somos consolados nas coisas, qual é o propósito? Preste atenção aqui, qual é o propósito da luta que você está passando? Qual é o propósito da angústia que você tem sentido? Qual é o propósito das tribulações que enfrentamos ao longo da vida? Agora eu quero que você leia comigo 2 Coríntios, capítulo 1, versículos do 3 ao 7. Se você puder, marque esse texto na sua Bíblia. Foi a partir daqui que o Senhor começou a construir toda essa mensagem ao longo dessa semana. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos do 3 ao 7. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Para que também nós possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados em Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação.
Olha isso que forte, depois você tem que ler isso umas 10 vezes. Mas se somos atribulados, se nós somos tribulados, é para a vossa consolação. A tua tribulação não tem a ver com você. Através da tua tribulação, você produz consolo em outros. Se somos consolados, é para a vossa consolação. E qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim também sereis nas consolações. Essa é a realidade de uma igreja profética. O espírito de profecia no novo pacto não é mais um espírito de juízo e adivinhação, é um espírito de consolo. 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza, fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. Um profeta do novo pacto, através da sua mensagem, ele produz consolo, ele produz a própria manifestação do Espírito Santo. Mas nós queremos o quê? Eis que te digo, a sua casa está chegando, o seu carro vai chegar, você vai casar. A gente acha que o consolo está nisso, e isso é frustrante, porque daí você casa errado, não obedece, a sua vida de casado se torna pior que a de solteiro, e você fala assim, não acabou o consolo está no Espírito. Entenda isso nessa noite, em nome de Jesus. Por isso que quando Jesus começa o ministério, quando ele encerra todas as coisas, ele dá uma ordem quando ele vai subir aos céus. Aguardem até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Por quê? Não tem como você manifestar a Cristo se você não tiver o consolo e a vida, a natureza do Espírito Santo. Jesus sabia que os apóstolos não estariam aptos para o ministério se eles não fossem revestidos pelo Espírito Santo. Se eles não fossem tomados por uma nova vida. João 14, 26 diz assim: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Foi por isso que lá em Lucas Jesus falou: então esperem a promessa do Pai, fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Essa foi a instrução de Jesus. Vocês só têm como enfrentar a realidade desse mundo e vencer se for através da pessoa do Espírito Santo habitando em vocês. Se vocês não se sentem consolados em meio às aflições da vida, falta com que esse fluir, que esse revestimento venha do alto e absorva quem você é. E é isso que o Senhor deseja nessa noite para a tua vida e para a minha. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.